do amor de Deus, e é muito bom, né, sentir o carinho deles, né, para conosco e conosco com eles, e o carinho de todos que estão aqui, né, na casa do Senhor, o Louro, a Vera, a mãe do Marcos, o irmão Marcos, todos, né, a irmã. É um carinho especial, né? Porque aqui a presença de Deus se faz viva e verdadeira. Amém, então nós estamos aqui porque tudo é para Ele, né? Aleluia. Para Ele são todas as coisas. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Aleluia. Versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. 2 Reis 5. Aleluia. Glória a Deus por mais essa oportunidade, né, de confiar a nós, trazer a sua mensagem e que o Espírito Santo nos conduza. Eu tenho o costume de fazer esboços, né, da palavra, mas essa palavra Deus não me permitiu fazer um esboço. Então eu não sei o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar, mas em todavia seja feita a vontade do Senhor. Amém. E a palavra do Senhor em 2 Reis 5 vai nos dizer: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dara livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar, ou para este enviar a mim um homem para que eu cure a sua lepra? Pelo que deverás lutar exposto e vede que buscas ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgas tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Levanta-te lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai é profeta, te disseste alguma grande coisa? Porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se carne de um menino, e ficou purificado. Só até aqui, irmãos, a palavra Glória do Senhor, que o Senhor tem para falar conosco hoje, né? Amém. Essa história relata a história de um chefe do exército sírio, um homem respeitado, um homem que ganhava batalhas,
um homem que por onde passava era respeitado. Tinha o respeito dos subservos do rei da Síria, porque ele era o chefe da guarda da Síria. Então todos ali se curvavam perante ele. Mas aquele homem estava acometido de uma doença, e era a lepra. E naquela época, quem era acometido dessa doença tinha que se esconder, tinha que se exilar, tinha que ficar no oculto, porque para a sociedade, quem tinha lepra era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa a qual Deus amaldiçoou. E assim aquele homem, Naamã, ele ficou desse jeito, leproso. Só que eu quero dizer para você que tudo tem um porquê na nossa vida. Os homens da Síria foram contra Israel, e naquele momento eles levaram consigo uma menina que era de Israel. Aleluia! E fizeram ela cativa na casa de Naamã. Ela ficou para servir a esposa de Naamã. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente não vai entender a situação que Deus nos coloca. Não vamos entender o porquê estamos passando por aquele momento. Porque aquela menina, ela era serva de Deus. Dentro do coração dela tinha a presença do Espírito Santo. Ela confiava, ela descansava no Senhor. E eles levaram ela para servir na Síria. O que eu quero dizer? Deus, ele já tinha um plano na vida de Naamã. Porque Deus, ele sempre tem um plano para a nossa vida. Não entendemos o caminho, não entendemos a situação, não entendemos o jeito, não entendemos como Deus vai fazer, e muitas das vezes ficamos questionando. E essa menina, eu tenho certeza que ela questionava dentro de si: o que eu vim fazer aqui se eu sirvo Deus de Israel? Porque muitas vezes nós servimos a Deus e não queremos passar aprovação. Eu falo por mim mesma, que sou cristã, mas muitas vezes as provações se levantam e eu vou aos pés do Senhor e digo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aleluia! Só que aquela menina, ela tinha que estar ali, porque Deus tinha um chamado na vida de Naamã. Deus tinha algo para tratar com Naamã no seu íntimo, no seu extremo, e é assim que Deus faz na nossa vida. E ali aquela menina disse para a esposa de Naamã: se ele fosse até o profeta, o profeta ia curar ele, porque o profeta é um homem de Deus. E ali aquela palavra entrou no coração da esposa de Naamã, e ela foi até Naamã e falou para Naamã, aleluia, o que aquela menina tinha falado. E Naamã foi mais que depressa falar com o rei da Síria e pedir para que ele enviasse uma carta para o rei de Israel, para que ele fosse curado. Aleluia. E assim a carta foi levada e Naamã foi, aleluia, até a presença do rei de Israel. E o rei de Israel, no momento, achou que aquela ocasião eles estavam tramando para tomar o seu reinado. Porque quando a gente não está na guia do Espírito Santo, quando nós não estamos na comunhão com Deus, nós achamos que todos estão tramando contra a nossa vida. Mas eu vim te dizer que as pessoas muitas vezes não estão tramando contra você, não estão fazendo algo para prejudicar a sua vida. Muito pelo contrário, muitas vezes essas pessoas precisam conhecer a Deus através da sua vida. E você não está entendendo o que Deus está fazendo. Aleluia. Porque pelos olhos humanos, para Naamã não tinha mais jeito. Para Naamã, sua história tinha acabado. Ele lutava contra o povo de Deus. Ele matava os homens de Deus. Então, ao olhar humano, não tinha mais jeito para a vida dele. Só que quem dá a última palavra ainda é Deus. Quem manda na história do ser humano ainda é Deus. Ainda que você pense que para a sua vida não tem jeito, ainda que você ache que não tem solução, Deus manda te dizer que Ele te ama, Ele te escolheu do ventre da sua mãe. E Ele tem história nova para a sua vida, assim como Ele fez na vida de Naamã naquele momento. E o rei, quando ficou sabendo disso, se indignou, Meu Deus, eles estão tramando contra mim. Porque ele não estava posicionado na rocha que é o nosso Deus. Só que o profeta, ouvindo falar que o rei rasgava suas vestes, chegou ao rei e disse:
por que rasga as tuas vestes? Porque muitas vezes precisamos de um homem de Deus ao nosso lado, de uma mulher de Deus ao nosso lado, Aleluia. para nos dar direção, para nos fazer entender que há um Deus em Israel, e que o Deus que está em Israel, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele dá vida, Ele faz do jeito que Ele quer. Aleluia. Aleluia. E assim, Glória a Deus. o profeta disse para o rei: manda vir a mim, porque ele saberá que há um Deus em Israel. Olha a autoridade do profeta. Olha a certeza que o profeta tinha que Deus era na vida dele. Olha o posicionamento de profeta que ele tinha. Muitas vezes nós nos acovardamos em fazer uma oração para o nosso irmão. Quando o nosso irmão fala, ora pela minha Glória vida, a Deus. muitas vezes nos É acovardamos, não queremos orar porque achamos que não somos capazes. Mas aqui não. Aqui o profeta sabia que Deus era com ele. E hoje eu vim te dizer, Deus é contigo. Independente da situação que você esteja passando, Deus, Ele está cuidando de tudo. Então somente se posicione no caminho do Senhor. Então somente deixe Deus trabalhar na sua vida para você poder viver o sobrenatural. E aqui aquele profeta disse, rei, por que rasga tuas vestes? Deixa que ele venha a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E assim o rei direcionou Naamã até a presença do profeta. Aleluia! Então Eliseu mandou um mensageiro. Quando Naamã chegou até a presença, do sacerdote, o sacerdote não foi atender. O sacerdote não foi lá se curvar. O sacerdote, ele não quis aparecer como o melhor profeta, como aquele que realiza tudo, como aquele que fala o CPF, registra tudo da sua história. Muito pelo contrário, o profeta nem saiu, disse para o mensageiro, vá até lá e diga para Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Aleluia. Essa palavra, irmão, nos mostra que a gente tem que diminuir para que Deus cresça. Muitas vezes o nosso nariz cristão está muito em cima e Deus não está trabalhando na nossa vida. Então precisamos diminuir, precisamos descer à casa do oleiro e entender que tudo é para Ele. Tudo é para a glória dele. Aleluia. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo 100% homem e 100% Deus, nunca quis a glória do Pai para ele. Obrigado. Muito pelo contrário, ele sempre dizia, agradeça ao meu Pai que está no céu, glorifica ao meu Pai que está no céu. E nós muitas vezes que não chegamos nem à ponta do dedão do pé de Jesus Cristo, queremos a glória de Deus, queremos holofotes e esquecemos que somos barro e ao barro voltaremos. Aleluia. Mas aqui é linda essa passagem, irmãos. E ali Eliseu mandou o seu servo, ir até Naamã e dizer, se lave 7 vezes, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ficarás curado. E em seguida Naamã se indignou. Aleluia, no versículo 11 vai dizer, porém Naamã muito se indignou e saiu, e eis que dizia comigo, certamente sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha aqui, quantas vezes nós queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Eita, quantas vezes queremos adivinhar como vai ser a forma, como vai ser o jeito. E nós esquadrinhamos na nossa cabeça o jeito que Deus vai agir. Deus vai vir por esse caminho, Ele vai fazer desse jeito, Ele vai cruzar dessa avenida, Ele vai tomar ali, Ele vai tirar do poço, Ele vai pôr no poço, Ele vai tirar da cova, Ele vai levantar da cova. E muitas das vezes ficamos tentando imaginar a forma. E quando Deus não faz da forma que o nosso coração esquadrinhou, nos frustramos.
nos indignamos, achamos que Deus não está na nossa vida, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus deixou para lá os sonhos do nosso coração. Muitas das vezes pensamos que a promessa não vai se cumprir, que aquilo que Deus falou em nossa vida não foi de Deus, foi coisa da carne. Aleluia, simplesmente porque não aconteceu do jeito que esperávamos, do jeito que achávamos que era para acontecer. Aleluia. E não é diferente na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos. Nós se decepcionamos, nós se frustramos, porque toda vez que nós colocamos expectativas em algo, nós vamos se frustrar. Então eu quero te dizer hoje, não coloque expectativa no homem. Não pense de qual maneira o homem vai trabalhar, de qual maneira o homem vai fazer, de qual maneira o homem vai abrir caminho para te abençoar. Aleluia. Tão somente coloque as expectativas da sua vida em Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. E quem coloca as expectativas em homem se decepciona, mas quem coloca em Deus não se decepciona. Aleluia. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que promete na nossa história. Aleluia. E Naamã se indignou, ficou cheio de raiva. Ele não teve nem a capacidade de vir aqui falar comigo, de vir aqui orar e pôr a mão sobre mim para expulsar isso que está em mim. E não queria ir no Rio Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, e santo. questionou ainda que os rios de Damasco era melhor do que os rios de Israel. Era melhor do que o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão não devia ser um rio muito bonito à vista, né? Como os rios de Damasco deveriam ser. E ainda ele queria dizer o lugar, além dele querer saber o que o profeta ia fazer no momento que ele chegasse lá, ele ainda queria ditar o lugar que o profeta devia falar para ele se banhar. Aleluia. Muitas vezes nós queremos muita coisa do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos que tudo aconteça na nossa vontade, do nosso jeito. E não é assim. Precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Precisamos parar e entender o que Deus tem para nossa história. Porque Naamã quase perdeu a bênção dele porque não foi do jeito que ele esquadrinhou que seria. Aleluia. Então hoje Deus mandou eu vir aqui para te dizer, os planos de Deus são maiores do que os teus. Os planos de Deus são melhores do que os teus. Os planos de Deus valem mais do que os teus planos. Aleluia. E Naamã disse que não iria se banhar, não iria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ficou ali, pensando ele que ele era a pessoa que estava certa, que realmente ele estava correto, que o profeta estava errado e que ele estava certo. Aleluia, porque quando tem a soberba na nossa vida, quando tem a prepotência na nossa vida, não enxergamos a mão de Deus, não escutamos a voz do Senhor, porque enquanto o nosso ego está inflado, Deus não está trabalhando na nossa vida. Muitas vezes louvamos pelo nosso eu, pregamos pelo nosso eu, profetizamos pelo nosso eu, sapateamos pelo nosso eu, e Deus não está ali conosco. Aleluia. Foi só um costume, porque a nossa carne ela se acostuma com as coisas. Então quem prega vai pregar a vida inteira, mas não é que seja cheio do Espírito Santo, é porque conheceu a verdade. Aleluia, conheceu a palavra na verdade, né? Porque quem conhece a Jesus Cristo não retrocede. Aleluia, porque Ele é uma água que mana, que jorra, e ninguém consegue ficar parado quando essa água está trabalhando dentro de nós. E aí, Naamã, não vou mergulhar, muito mimado, né? Como existe hoje muitos cristãos mimados. Ai, se não for do meu jeito, eu não vou. Se não acontecer da forma que eu esquadrinhei, eu não quero. Se não for do costume, eu não vou. Meu irmão, você está deixando a bênção do Senhor passar por causa de um mimo, por causa que você é mimado. E ali se levantou 2 servos de Naamã e foi até ele e disse: se fosse o nosso profeta, tu não iria fazer
fazer tal coisa? Ah, eu iria. Então por que tu não vai? Lava-te lá no Rio Jordão. Vai até lá, mergulha, dá os 7 mergulhos que ele disse para tu mergulhar. E vai que, né? Tá certo isso? Vai que realmente é Deus na vida daquele homem? E assim Naamã fez. E ele deu o primeiro mergulho e nada. O segundo mergulho, nada. O quinto mergulho, nada. O sexto mergulho, eu tenho certeza que ele estava, meu Jesus, agora é a prova. Agora é a prova da verdade, se realmente há um Deus em Israel. Agora eu vou saber se realmente Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus dá perdão para os nossos pecados. É agora que eu vou saber se realmente existe mesmo. E no 7º mergulho, quando ele mergulhou, a sua carne ficou purificada como a de um menino. Toda a lepra saiu e ficou ali no Rio Jordão. Aleluia, porque Deus existe, o nosso Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, e eu não canso de dizer que o nosso Deus, Ele é bom, e Ele sempre vai ser bom. Aleluia, e assim Naamã ficou curado. Eita, glória. Aleluia, e diz no 16, porém disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Aleluia, aqui Naamã, né, eu vou continuar a palavra, porque Deus me leva a continuar. Naamã foi até o profeta e queria oferecer, né, os ouros, as roupas, aquilo que ele tinha trazido, né, para ser curado. Glória. Porque ele achava que era um comércio. Se eu der, eu recebo. A maioria dos cristãos hoje em dia estão achando que é barganha com Deus. Se eu der, eu recebo. Se eu faço, Ele faz. E não é assim que funciona. Aleluia. O nosso Deus, Ele não faz barganha com o homem. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é rodeado de santidade. Aleluia. O nosso Deus, Ele não é como o homem. Ele é um Deus vivo. Ele é puro. Antes de tudo existir, Ele já era o grande eu sou. Aleluia. E assim o profeta disse que não queria, porque ele era um homem de Deus, e ele sabia que a glória era de Deus, que Deus, ele só tinha usado dele para fazer a obra, mas que a obra era de Deus. E a gente precisa entender isso, que somos instrumentos na mão do Senhor. Somos instrumentos na mão do oleiro. Aleluia. Somos vaso na mão do oleiro. E às vezes o oleiro tem que nos quebrar. Às vezes o oleiro tem que tirar uma parte do vaso e refazer de novo. E quebrar de novo e refazer de novo. E agradeça ao Senhor por isso. Porque enquanto Deus está te quebrando para te arrumar, é porque ainda o teu nome está escrito no livro da vida. Agora, quando Deus parar de te quebrar, parar de te aperfeiçoar, o teu livro não está mais lá, o teu nome não está mais lá no livro da vida. Aleluia. Naquele grande dia, quando esse livro se abrir, se o nosso nome não estiver lá, ai, irmãos, vai ser ranger de dente, vai ser sofrimento. Aleluia. Precisamos entender que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo quer vir buscar os seus, quer vir buscar os remidos. Aleluia. Jesus Cristo, ele veio para o pecador, ele veio para a prostituta, ele veio para os ladrões, ele veio para aqueles que necessitam da sua presença. Aleluia. Assim como Naamã necessitou da presença de Deus, mesmo ele sendo um soldado sírio, quando ele foi até a presença, Deus atendeu. Porque na palavra de Deus disse: o meu povo que clama o meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, eu curarei a sua terra. Aleluia. E é isso que Jesus Cristo manda nós pregar. E é isso que Jesus Cristo nos ensina a pregar, o amor. Porque não é religião, é amor. Jesus Cristo é forma de vida, é conduta ética e moral. Aleluia. Jesus Cristo tem perdão para os nossos pecados. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele tem palavra de vida eterna para a nossa vida. Só Ele tem salvação. Aleluia. Só Ele tem aquilo para a nossa história. Eu não sei o momento que você está passando. Eu não sei o que está passando no teu coração. Aleluia.
Eu não sei o que está passando na sua mente, mas assim como o irmão Lourê falou, não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para pegar um evangelho distorcido. Não há mais tempo de poupar o evangelho real para o povo, assim como os escribas e os fariseus faziam, que poupavam o povo da verdade. Não há mais tempo. Hoje pode ser o nosso último dia aqui nessa terra. E aquilo que nós escolhermos em vida, iremos gozar em morte. Então não há tempo para brincar, não há tempo para guerra, para lutas. Devemos amar. Jesus Cristo é o puro amor, Ele nos ensina a amar. Por amor Ele se entregou, aleluia. Devemos amar, independente de religião, independente de crença. Jesus Cristo nos mostra o amor. E através desse amor que há em nós, Ele transforma vidas. Porque Deus, Ele está preocupado com a alma, não é com a carne, porque a carne vai perecer, vai descer à sepultura, vai ficar enterrada lá 7 palmos, os bichos vai comer. Mas a nossa alma, ela tem que ter um lugar garantido. A nossa alma tem que estar na presença de Deus, porque ela foi criada para engrandecer a Deus. Aleluia, a criação da nossa alma foi para engrandecer a Deus, e não há nela outro sentido a não ser engrandecer o nome do Senhor. Então que hoje você se preocupe com a sua alma. Como está a sua alma? Como está a sua alma na presença do Senhor? Porque muitas vezes tem alma ao nosso lado chorando, sofrendo e não conseguimos entender. Muitas vezes eu paro para pensar que talvez até a depressão, né, que é a doença do século, seja a alma gritando pelo Criador, pedindo socorro para o nosso Criador, porque não aguenta mais, porque o mundo já está corrompido. O certo é o errado se passa pelo certo, a verdade é distorcida e se torna uma mentira, e a mentira bem contada se torna uma verdade. Mas não é isso. Estamos aqui para dizer que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e precisamos cuidar da nossa alma. A nossa alma tem tanto valor, a nossa vida, ela tem tanto valor. Nós somos tão valorosos para o Senhor que não temos noção do tanto que somos valorosos. Se olharmos a palavra de Deus, dá para ter uma noção, porque Ele entregou o seu único filho. Ele pegou o seu único filho, o seu bem mais precioso. Porque os nossos filhos, para quem tem filho vai entender, é o nosso bem mais precioso. Não existe um pai e uma mãe que deseje o mal para o filho. Muito pelo contrário, nós cuidamos do filho e muitas das vezes o filho erra. E só a mãe e o pai que acreditam na mudança do filho. Ninguém mais acredita, mas o pai e a mãe acreditam. O pai e a mãe sonham em ver o filho realizar o sonho. O pai e a mãe sonham com o filho que vai sair das drogas. O pai e a mãe sonham com o filho que vai sair da penitenciária e vai virar um pastor e vai levar a mensagem do Senhor. Muitas das vezes só sobra o pai e a mãe na vida daquele filho. E muitas vezes o pai e a mãe vêm de tudo que tem para tirar o filho da cadeia, para colocar um filho numa clínica de reabilitação, para mostrar para o filho que ainda dá para viver uma vida plena. Aleluia. E o amor de Deus foi assim. Ele olhou para a humanidade, não tinha mais jeito. Ele olhou para o seu filho e falou: filho, só tem você. Você aceita ir lá e se doar por esse povo? E Jesus Cristo disse: eu aceito. Mas pai, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou mostrar o amor. Eu vou mostrar a bondade. Eu vou mostrar a tua cura, a tua libertação. E assim foi feito. Aleluia. E Jesus Cristo desceu. E Jesus Cristo pagou um alto preço de cruz. Mas antes dele pagar esse alto preço de cruz, Ele salvou muita vida. Ele fez muito milagre. Ele salvou muitas pessoas. Aleluia. Ele mostrou para muitas pessoas que Ele veio para os perdidos. Aleluia. Para as ovelhas perdidas.
Aleluia. Porque em Salmo Aleluia. 1 falava: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele sentava com os pecadores, com prostitutas, com os que coletavam impostos, e aquilo fazia com que os fariseus e os escribas se inchassem. Como que ele é filho de Deus se ele anda com esse povo sujo? Porque Deus, ele veio para todos. É para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes você olha para a pessoa e acha que não tem jeito, mas para Deus é um vaso precioso, é um vaso valoroso. Deus quer transformar a história. Aleluia. E assim foi na vida de Naamã. Deus transformou a história dele. Deus mudou a história dele. Aleluia. E no 18 vai dizer: nisso perdoe, Senhor, o teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para ali voar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha me curvado na casa de Rimom. Quanto assim me curvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. Ele pediu perdão pelos seus pecados. Ele entendeu que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele entendeu que quando nós estamos dispostos a mudar, o nosso Deus, ele entra na nossa vida. Às vezes precisamos mudar, às vezes precisamos abrir a nossa mente, às vezes precisamos entender realmente o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que dá libertação. Aleluia. Porque Jesus Cristo, uma vez, quando foi curar um aleijado, disse: é mais fácil lhe dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. E Jesus Cristo, e eles ficaram indignados, porque quem é esse para perdoar os pecados? Só o nosso Deus pode perdoar os nossos pecados. Só o nosso Deus pode nos dar a palavra de vida eterna. Só o nosso Deus pode direcionar a nossa mente, o nosso coração para aquilo que Ele realmente quer fazer na nossa vida. Aleluia. Às vezes cansamos de procurar em muitos lugares. Uns vão para feitiçaria, outros vão para outras religiões e buscam respostas, porque o ser humano, ele quer resposta. Muitas vezes nós queremos adivinhar o nosso futuro, mas quando nós colocamos o nosso futuro na mão de Deus, não precisamos adivinhar, porque o melhor Ele tem. Sempre vai ser o melhor. Aquilo que os teus olhos não viu, o teu ouvido não ouviu e não desceu ao teu coração, é o que o Senhor tem preparado para ti. Às vezes precisamos entender que a forma de Deus trabalhar é diferente. A forma de Deus trabalhar é diferente. Quando aquele povo foi derrubar as colunas de Jericó, como eles iriam derrubar? O povo dando giros. Eles riam, porque aquelas muralhas eram muito altas e muito bem feitas. E eles riam do povo, porque como que eles vão derrubar Jericó desse jeito, as muralhas? E Deus disse: 7 voltas. Na 7ª toque buzina, grite, cante, e eu vou derrubar. E Deus derrubou. E Deus, Ele faz essas coisas, o impossível, para mostrar para nós que tudo está em suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no centro da vontade de Deus. Tudo é para Ele. Deus, Ele age dessa forma para que o homem não se vanglorie dizendo que foi a força do braço que salvou, mas que entenda que em todo momento nós precisamos do nosso Deus. Independente da sua religião, independente de onde você esteja buscando, eu vim te dizer que Deus, Ele te ama, que Deus tem uma história para a sua vida, que Deus tem um renovo para a sua história, que Deus, Ele tem cura, que Deus, Ele tem provisão, que Deus, Ele te dá liberdade para tudo. Aqui você encontra todas as respostas para a sua vida. Aleluia. Aqui nós temos alimento, aqui nós temos água, aqui nós temos suprimento, aqui nós temos a presença, aqui nós temos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que perdoa pecado, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que te escolheu, independente da situação que você viva. Deus, Ele te escolheu. Você é escolhido por Deus. Você é escolhida por Deus. Ah, mas para minha vida não tem jeito. Tem jeito sim. Porque enquanto você estiver respirando,
há esperança para a tua história, há um novo caminho para a tua vida, aleluia, porque Deus, Ele tem prazer em transformar a história. Tão somente nós temos que se prostrar, entender que os erros foram nossos, que as escolhas foram nossas, porque muitas vezes na nossa vida nós escolhemos errado e pagamos um preço por essa escolha e sofremos por ela, e muitas das vezes queremos terceirizar a culpa. Mas hoje Deus manda te dizer: se proste na minha presença, reconhecendo que você errou, e eu te dou vida nova, eu te dou vestes novas, eu te dou presença, eu te dou escudo, eu te dou espada, eu te dou tudo que tu precisa para batalhar a tua batalha. Mas entenda onde você errou e volte, porque ainda há tempo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor só tem me dado até aqui a sua palavra. Aleluia. Eu queria convidar todos os irmãos para fazer uma oração nesse momento, para agradecer a Deus. Pode, Marcos? Pode. Para agradecer a Deus por mais um dia que estamos aqui, para que o Senhor venha bradar nos nossos corações cada vez mais, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas o meu Deus, Ele tem tudo. Eu não tenho caminho para abrir, porta para abrir para você, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem. Aleluia, Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz o impossível virar possível, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia, neste momento eu te convido a curvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos comigo e a engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, nosso Deus e bom Pai que habita no céu, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, Pai, para Te engrandecer, para Te bendizer, para dizer que Tu és bom, Senhor, que Tu és o grande eu sou. Pai, Te amamos pelo que Tu és, Senhor, porque Tu és o grande eu sou, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o El Shaddai, o Adonai, Senhor, Tu és o princípio e o fim de tudo, Pai. Quem somos nós para que Tu nos ame tanto, Senhor? Somos tão falhos, somos pecadores, Senhor, erramos no pensar, no agir, no operar, Senhor. Quantas vezes entristecemos a Tua presença, Pai, por não saber trilhar um caminho certo, Pai. Nesse momento eu Te peço perdão pelos nossos erros, Senhor. Perdão, Senhor, por muitas vezes falhar na Tua presença, Pai. Por muitas vezes achar que somos alguma coisa, Senhor, e deixar nos inflar, Senhor, pelo nosso ego. Pai, nos diminua, Senhor. Nos faça como um vaso na mão do oleiro, Senhor. Vai quebrando, Senhor, onde tem que quebrar, Senhor. Reconstrói onde tem que reconstruir, Pai. Pai, toma cada um aqui nas Tuas mãos, Senhor. Toma cada um que fez parte desse culto em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai. Entra nos corações, Senhor. Aleluia. Na Tua palavra diz que a Tua palavra é uma semente, Pai, e que ela não volta vazia, Senhor. Que onde a Tua palavra é plantada, ela dá frutos, Senhor. Não no tempo que ela é plantada, mas no tempo certo frutifica, Pai. Oh Deus, toma essa vizinhança nas Tuas mãos, Senhor. Derrama do Teu amor sobre cada vizinho, Senhor, sobre cada casa, Pai. Porque só Tu conheces, Senhor, a história de cada um, Pai. Só Tu sabe como estão os corações, Senhor. Só Tu sabe como está, Senhor, os armários, Pai, que muitas das vezes não tem nada para comer, Senhor. Muitas das vezes está passando por situação difícil, Deus. Mas Tu é poderoso para mandar um anjo, Pai, para abençoar, Pai. Porque Tu pode todas as coisas, Senhor. Ao Teu mandar, Senhor, nada pode se obter, Senhor. Nada pode ficar no lugar, Pai. Envia do céu, Senhor, a provisão, Pai. Envia do céu o Teu amor, Senhor. Ensina-nos a trilhar um caminho de santidade na Tua presença, Pai. Nos diminua cada vez mais, Senhor, para que Tu cresça, Pai. Que o Teu Espírito Santo brilhe, Senhor. Brilhe cada vez mais, Senhor. Aleluia, Pai. Escreve o nosso livro, o nosso nome no livro da vida, Pai. E não apaga, Senhor. Deixa aí, Pai. Nos ensina a ganhar almas pro Teu nome, Senhor. A falar do Teu amor. A mostrar o quanto
quanto são amados, Senhor, e o quanto são valorosos, Pai. Oh, Jesus, em meio a tanta guerra, em tanta tragédia, Senhor, levanta o povo que pregue a boa nova do céu, Senhor. Que pregue, Senhor, que tu cura, que tu salva, que tu liberta, Pai. E que pregue que o teu filho está voltando, Senhor. E no tempo certo daremos conta, Pai, de tudo aquilo que fizemos na tua presença, Pai. Que nossa mão não esteja esvazia, Pai, quando for aquele grande dia, Pai. Oh, Jesus, que nossa bagagem esteja cheia, Senhor, do teu amor, Pai. Que os frutos, Senhor, se frutifiquem cada vez mais na tua presença, Pai. Oh, entregamos essa noite, Senhor, o dia de amanhã, Pai. E essa semana em tuas mãos, Senhor. Sabendo que tu és melhor, Senhor, que as tuas promessas são verdadeiras, Pai. E que não há outro como tu, Senhor. Te agradecemos por tudo, te agradecemos, te adoramos, Senhor. Cumpre em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpa se eu passei do horário. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.